Crise na educação. Milhares de estudantes podem ser afetados com paralisação de professores hoje em Belo Horizonte. Na verdade, muitos já estão sendo afetados, né? O prefeito da capital promete não ceder à pressão e diz que já paga o piso nacional da categoria. Em Santa Luzia, mais problema. Demissão de servidores contratados ilegalmente pressiona unidades de educação e também de saúde lá na cidade. E aí, Mal Camargos, imbróglio envolvendo não só a educação, mas também saúde, dois setores essenciais e que tem tudo a ver com o imposto que a gente paga, que a gente estava debatendo no tema anterior. Exatamente. Os professores têm direito, sim, a buscar uma condição mais digna de trabalho, melhores condições. Agora, se o prefeito já cumpre o piso nacional, ele está dentro da regra e a medida e a greve, a disputa fica bem menos forte ou reivindicatória nesse momento. Fuad está certo em endurecer o jogo, porque ele está fazendo o que quase ninguém faz, que é pagar o piso nacional aos professores. E, de outro lado, Santa Luzia dá um mau exemplo que a gente precisa combater: as contratações diretas no serviço público. A falta de estabilidade de alguns profissionais. Estabilidade, Júnior, que levou, por exemplo, aos profissionais da Receita Federal terem coragem de barrar com o presidente em várias ações para buscar as joias. Ou seja, se não tivesse estabilidade, dificilmente os profissionais fariam isso. Então, essa estabilidade é importante. Essa estabilidade vem com a segurança dos contratos, que só vem com a estabilidade, com processos mais claros. O Prefeitura de Santa Luzia não tem cumprido isso, agora está pagando o pessoal. E sem falar do uso político que isso pode acontecer, ainda mais um ano antes da eleição. Ou seja, os contratados são também uma forma de distribuição de renda para os apadrinhados, que acaba comprometendo a qualidade do serviço público. Ô Rita, pagamos impostos na hora de ter alguma coisa em troca, que seria serviços como educação e saúde, todo esse problema aí em torno que a gente está discutindo agora. Em torno de educação e saúde, né? Municípios aí como Betim decretando, né, estado de calamidade na saúde. E não assim por falta, né, de gestão, mas é por falta mesmo de recursos. No caso de Santa Luzia, uma vergonha, né? O uso da máquina pública fora das regras. A contratação, o Malco falou muito bem, a contratação de profissionais em ano político e sem cumprimento das regras, sem que houvesse a realização do concurso público. Mas, enfim, esse é o Brasil e nós estamos aqui no microfone de Itatiaia, não podemos perder a esperança, porque ela faz parte do ser humano e ela faz parte desse país, um país potencialmente muito rico, e a gente, nessa briga, nessa luta diária, a gente tem que fazer com que essa riqueza, esse potencial de riqueza, seja transformado em prosperidade para a sociedade brasileira. E vamos que vamos aí nessa luta e tentando, né, colocar o trem nos trilhos. Não estou plagiando o Zema não, mas sou mineira também, então temos que colocar o trem nos trilhos em todos os níveis. Eduardo, a Prefeitura de Santa Luzia não faz o certo, o Ministério Público dá um tempo ali para que ela resolva, não resolveu, a Justiça vem e fala assim, ó, todo mundo está fora. E quem que sofre em última análise? Adivinha. O pai da criança ou a Adivinha. pessoa que está precisando de atendimento? Adivinha. Quando esse assunto é educação, eu tenho o maior medo de ficar parecendo que eu estou contra o professor, sabe? Que é o profissional mais importante, verdadeiramente mais importante do país. Mas falta diálogo, falta bom senso, falta conversa, falta responsabilidade, amigo. Cadê o ex-prefeito de Santa Luzia que deixou essa situação chegar a esse ponto, que virou deputado, amigo? Virou deputado. Então, sabe, no caso de Belo Horizonte, quem sou eu para dizer para um profissional de educação que ele não tem o direito de reivindicar o piso, o melhor salário? Mas só uma perguntinha, sem ofender. Não dá para fazer essa assembleia, discussão no sábado, não, irmão? Ou dividir, quem trabalha de manhã faz de tarde, quem trabalha de tarde faz de manhã. Tem que parar a aula, Júnior. Mas eu não estou preocupado, eu não estou aqui querendo defender a prefeitura, não. Eu estou assustado com os números que saem todo dia de que a educação pública, Júnior, que já era deficiente, ficou muito pior depois da pandemia, por falta de aula. Eu não estou defendendo, eu não estou legislando em causa própria, porque eu não tenho filha em idade escolar, e elas estudaram em escolas privadas, porque Deus me deu essa oportunidade. Elas estudaram em escolas privadas, porque Deus me permitiu, e eu estudei em escola privada, que eu não conseguia passar nas boas que tinha colégio municipal, estadual. Eu estudei também, paguei o velho e bom colégio Celso Brandi. Então, juro, eu quero que as crianças tenham as oportunidades que os outros têm, que o meu filho tem, que o Malco tem, tudo. Mas é difícil, filho. E mais uma vez, mais do que recurso, Júnior, falta humildade, diálogo, sabe? É muita vaidade daqui e dali. Eu não discuto, eu não converso, eu não pago, eu faço greve, sabe? Triste.
E aí, Ricardo Kertzmann, a greve e esse movimento todo bem complicado lá em Santa Luzia. Ô, Júnior, deixa eu me ater aqui à questão educacional, porque essa me toca profundamente, sabe? A gente já tem os piores índices mundiais no segmento. O nosso déficit educacional é gigantesco. A pandemia, conforme o Eduardo acabou de falar, agravou sobremaneira esse quadro. Desde que eu me entendo por gente, sabe? Não tem um ano que a gente não tem greve, ou greve no âmbito municipal, ou estadual, ou mesmo escolas particulares. Aliás, eu cometo um engano, assim. Eu me lembro de alguns anos que não tiveram greve, assim. E aí o Eduardo disse que fica preocupado quando tem greve dos professores, que parece ser contra os professores. Mas, Edu, não dá para a gente fechar os olhos para certas coisas. Quando o ex-governador Pimentel não pagou salário, não pagou 13º, eu não vi greve nenhuma de professor, não. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu não me lembro de greve de professor estadual. Então, é assim, o uso político da educação do Brasil, o uso político desde os primórdios, porque o uso político é quando você não dá a escola de base para as pessoas, para as crianças aprenderem e terem uma educação decente para se desenvolverem adequadamente, se tornarem bons profissionais do futuro, mas o uso político, sobretudo nessas greves, é descarado. E toda vez, que eu falo, entra ano e sai ano, eu não me lembro de não ter esse tipo de movimento atrapalhando mais.